Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalô e Calvundá e esse é o canal do YouTube, né, associado ao blog, o blog escrito www.urumilá-fa.com.br. Não deixe no blog, tem muito texto, essas coisas que eu falo aqui, tem muito mais coisas, com muito mais detalhes, são anos e anos falando sobre vários temas, então não deixe de ir lá, vocês vão achar interessante, né? Tem que pesquisar, né? É texto demais, Bom, então, nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários para você sobre a questão da função das APTBs. Esse assunto eu já falei umas duas vezes, a última vez foi o vídeo longo que eu fiz com o Babalô Valnei sobre iniciação, que a gente comentou sobre esse assunto, mas eu queria fazer aqui um fechamento para ficar bem certo as coisas que eu penso, que eu não penso, da informação para vocês, tá certo? Então, não deixe, quem tiver interesse sobre ver o que eu vou falar, vai ser um vídeo rápido sobre a APTB, fique aí, se não quiser, aguarde o próximo vídeo. Então, no vídeo que eu fiz com o Valnei e outros vídeos que eu já fiz aí, a gente bateu muito nessa questão de APTB, de iniciações, de algumas informações. Eu tenho uma preocupação sempre de as pessoas falarem bem ou mal de mim pelos motivos certos, principalmente aqueles que querem falar mal de mim, ou que não querem gostar de mim, mas elas têm que fazer isso pelas coisas que eu digo, não pelas coisas que eu não digo, tá certo? Né? Que elas acham que eu digo. Então eu quero fazer uma narração, um fechamento aqui sobre a questão de APTB e a Anifal, vou falar só um pouquinho, tá? Olha só, o vídeo sobre iniciação, a gente explicou que é a história da iniciação, a história da função de APTB, que não existe em FA iniciação. E a gente diz baseado na prática, gente, olha só, a gente sabe qual é a prática. Então não tem iniciação. Se você está indo para IFA e alguém está te falando que você vai ser iniciada naquilo, a APTB, ela está errada. Você vai ganhar ali, as APTBs ganham uma mão de adoração, que é iluminar, são aqueles 12 que acompanharam. O Valnei explicou isso com detalhes lá e tal. Acompanha a pessoa. Isso não é uma iniciação. Então a gente colocou. Mas então eu queria falar o seguinte. Então, aí as pessoas falam, mas aí está falando, diminuindo a função das APTBs. Então é por isso que eu estou falando aqui, porque eu quero explicar essa coisa deles. Então, primeira coisa, olha só. As APTBs são uma função necessária e são parte do culto de Fá. Então, assim, em nenhum momento, nem eu, nem ninguém vai dizer qualquer coisa diferente disso. As APTBs são parte do culto de Fá, tá certo? Elas recebem esse título de APTB, passam por um processo para poder receber esse título e recebem. O fato de algumas pessoas falarem que é iniciação e a gente dizer que isso não é iniciação, isso é uma mão de adoração, é um aspecto, mas o fato que não deixa de ser, ela vai deixar de ser APTB e não vai deixar de ser respeitada dentro do culto como a APTB. Lembrando que a APTB é a forma como a mulher entra ou participa do culto de Fá. O culto de Fá é um culto masculino. Homens, só quem fala pelo culto, quem faz as coisas, quem fala sobre o duque, só quem tem a preponderância, ou tem a propriedade para falar em Fá, sobre Fá, para qualquer pessoa, é o único exclusivamente o Babalô. Ninguém mais, além do Babalô, tem propriedade para falar sobre Fá. Dentro do culto de Fá. Dentro do culto de Fá. Fora do culto de Fá, qualquer um pode falar o que quiser, mas dentro do culto de Fá, a única pessoa que tem propriedade para falar é o Babalô. Mais ninguém. Mas a APTB são necessárias. Então, assim, eu falei o culto masculino. Essa questão de sexo existe em outros cultos. Então, o culto de orixá, em princípio, era um culto para ser feminino e não masculino. Isso, com o passar do tempo, uma inserção, começaram a botar homem lá. Mas era para ser um culto feminino, só mulheres participando. Assim, era assim. Inclusive, eu recomendo o livro do Benite, né, Mitos de Yorubá. Lá no finalzinho tem vários comentários dele, interessantíssimos, né, sobre a estrutura do candomblé. Vai ver lá, ele vai dizer essa história. Isso também está no livro dele, dos candomblé do Rio de Janeiro, que ele conta a origem do candomblé. E aí ele fala lá, olha, a culto era feminino, não tinha homem. Os homens foram iniciados quando os baianos vieram para o Rio de Janeiro, precisavam ganhar dinheiro e começaram a fazer com todo mundo porque precisavam ganhar dinheiro. Essa é a história. Mas hoje é uma realidade, tem os babalorixás, os homens foram iniciados, mas não eram para ser iniciados. Quando foi estabelecido, quando foi criado lá em 1800, a partir de 1947, teve uma estruturação mais correta, esse não era o formato, as grandes casas não faziam isso, pode ser que tenham casas que inclusive não façam até hoje, tá? Beleza. Mas então, era ser isso. Mas lá tinha a presença dos homens, os ogãs seria a forma dos homens entrarem lá, não legum.
O culto de Ogum é um culto masculino, são só os homens que participam lá, mas ele tem presença de mulheres. Mulheres têm função, têm cargo, têm tarefas lá. O culto de Yami ou Xorongá, de Yami, é um culto feminino. Só quem tem relevância é mulher. Ah, mas tem homem. Tem homem lá, mas olha, tem um papel secundário, tá certo? Então isso acontece. Eu acho que nenhum deles aí, talvez um outro culto aí tenha a presença dos dois de forma igual. O culto de o Geledé tem a presença dos dois, o Boni são homens, mas que reverenciam mulher. Existe uma dualidade, existe um respeito, um equilíbrio entre relação masculino e feminino. Isso está, para quem tem curiosidade para entender isso, né? Está no meu livro que eu falei sobre o poder feminino em Fá, tá certo? Está publicado na Amazon. Recomendo que leia, lá eu explico essa questão de como você pode ter coisas masculinas, né, que é muito fácil, e ter essa questão da energia feminina e como é que se equilibra dentro da religião o masculino e o feminino. Está lá, o livro é muito importante para vocês entenderem a religião. Recomendo que leiam esse livro, se quiser entender uma coisa muito básica nessa religião, que é a relação masculino e feminino. Então, a PTB é a forma como as mulheres entram aqui. Então, olha só, são respeitáveis, recebem o cargo, e são extremamente consideradas, e Fá precisa, a Casa do Valor precisa ter a PTB, sim. Por quê? Porque ele não consegue fazer tudo sozinho, ele precisa de pessoas que ajudem, e as APTB são pessoas que ajudam o Babalô, mas só, não substituem o Babalô, mas ajudam o Babalô. Em troca, o Babalô deveria ensinar essas pessoas. Eu achei que, não sei se as APTBs recebem ensinamento, já vi muito que não recebem nada, mas elas deviam aprender a fazer coisas, tá certo, né? Lidar com o orixá, jogar búzios, existem coisas que as APTBs deveriam aprender. Não sei se as pessoas passam isso para elas, tá certo, né? Mas está presente. Então as APTBs são parte do culto de Fá, são necessárias e em momento nenhum nada passa pela minha cabeça. Os cubanos foram muito mais além. Os cubanos respeitam as mulheres. Olha só, os cubanos respeitam as mulheres. O Ifá cubano respeita a mulher e criou para as mulheres o cargo de APTB. Você entra para Ifá, se transforma em APTB, você como mulher, como uma pessoa que está lá. Os nigerianos, eles entendiam de outra maneira. A PTB é a mulher do Balaô. Se você quiser ser a PTB, você tem que dormir com o Balaô. Você dorme com ele, vira uma das 10 mulheres dele, né? E você vai ser a PTB dele. Assim que é lá. Porque lembrando que na religião tradicional iorubá não tem aquela coisa do cara pode casar com de mulher, contanto que sustente elas, não. Queria dizer uma coisa, isso me ensinaram há muitos anos atrás. Olha, não, filhinho, não é assim que funciona lá. Lá é o seguinte, quando um cara casa com a mulher, ele não tem nenhuma obrigação de sustentar a mulher, ele só casou com ela. A mulher casou com ele porque quer casar com ele, quer ter filho. Então, casa para ter filho, tá certo, né? A obrigação do cara é com o filho, assim, ajudar a mulher. Mas a mulher, ela tem que se sustentar sozinha, né? Tanto que existe isso, né? A função, enquanto o homem trabalha, comércio, fazenda, produção, aquele negócio todo, as mulheres ficam com as tarefas menos pesadas. Isso é uma coisa importante no negócio. Não é porque elas não possam fazer outras coisas, elas podem fazer. Mas elas são inteligentes, elas não querem fazer trabalho de homem, elas querem fazer trabalho de mulher. Então, as mulheres têm o espaço onde? No mercado. Isso está em todos os versos de Fá. Mulher e o mercado, mulher e o mercado, mulher e o mercado. O Babalô, que tem 3 neurônios, já deve ter entendido isso, né? A ligação da mulher com o mercado. E por que tem essa ligação? Porque eu estou contando agora. Porque o cara casa com a mulher e ele não tem a obrigação de sustentar a mulher. Eles botam um compound, né? Ou seja, uma vilazinha ali, naquela vilazinha, todo mundo lá, tá várias mulheres dele, o cara e o harém dele de mulheres lá, só que cada uma tem que sustentar o filho dela, e ele tem ali alguma obrigação com os filhos, ensinar eles a trabalhar e tudo mais. Isso, olha só, quem me ensinou foram pessoas que sabiam, e eu aprendi isso há muitos anos atrás. Então é assim. Então os sul-africanos é isso. E essas pessoas que me ensinaram eram mulheres, inclusive, né? Não, já estão mortas, inclusive. Só falo de gente morta aqui, né? Eu vi, inclusive, brigas homéricas de brasileiras com nigerianos naquela época, né? Caraca, assim, o pessoal, as brasileiras, as mulheres que tinham consciência de quem eram os africanos de verdade, quando viam os africanos, cara, ficavam assim, nos cascos com ele, assim, cara, não deve um negócio. Por quê? Porque os africanos sempre tiveram, e tem ainda, tá certo, uma tradição de desprezar as mulheres. Né? Eles não dão atenção, eles desprezam. Para eles, mulheres é um objeto, eles querem fazer sexo com elas, tá certo? É isso. Então, se a mulher vai para o Fá nigeriano, tome cuidado. Isso, não, com os brasileiros você vai ser tratado como um negócio. Mas olha só, se você for ser relacionado
com o nigeriano, cuidado, né? A forma como eles entendem a figura feminina não é a mesma forma como nós aqui, né, no nosso país, né, entendemos. Por isso que eu falo sempre que é muito importante você estar dentro da tradição religiosa do seu país, porque aqui você vai estar com a sua cultura, alinhado com a sua cultura. Quando você traz um estrangeiro para cá, cara, você tem problemas aqui culturais muito grandes, né? Coisas que você acha que é um absurdo, que é um desrespeito, para eles acham que é tudo normal. Então é isso assim. Então, o que eu estava falando é que os cubanos respeitam as mulheres e criaram cargos para elas e deram isso. Os africanos, o cargo era o seguinte, como eu falei, repetindo, dorme com ele e você vira PTB. Era isso assim. Os cubanos não, fizeram a formação, então você entra no IFA cubano, você vai ser uma PTB, vai ser iniciado, vai ser respeitado. Inclusive, dentro do IFA cubano, uma PTB, ela tem uma posição superior ao Alfacan, né, que é o iniciado lá, né, que o Alfacan, como já falou, é uma iniciação. Você é iniciado de fato, você tem uma iniciação. Mas apesar de você ter sido iniciado em Fá, a PTB está acima de você. Você só vai passar acima dela em termos de hierarquia quando você virar Babalaô. Enquanto você é Alfacan, você está aqui e ela está aqui. Aí você vira Babalaô e você vai acima dela. Mas ela, porque como ela não tem essa progressão, ela já tem uma função aqui importante, porque é a ligação com o Urumilá, tá certo, né? E cuida lá das questões da casa de Fá, do Lei Fá, dos orixá. Então é isso aqui. Então eu queria dizer isso. A figura da PTB, respeitável, necessária, faz parte de Fá, é a presença feminina. Qualquer coisa que tenha entendido que eu falei diferente está errado. Apenas a nossa discussão lá, repetindo o que eu falei, é a questão de muita gente que diz, não, você foi iniciado em Fá. Olha só, você não foi iniciado, você ganhou uma mão de adoração. Isso, a mão de adoração é uma coisa que qualquer pessoa pode ganhar, mas não muda o fato de você ter um cargo. O caso das Yanifás é diferente. Como eu falei para vocês, como eu já falei para vocês antes, eu conheço esses assuntos, não foi porque agora, não conheço dos últimos 2, 3, 4, 5 anos, não. Eu conheço esse assunto dos últimos 20 anos. Quando eu discuti esse assunto, eu conheço esse assunto de 22 anos atrás. Tá? E quando eu discuti esse assunto de Yanifá, naquela época a gente discutiu longamente, eu discuti isso com antropólogos, eu discuti com pesquisadores, eu discuti com africanos, com todo mundo. E Yanifá era o seguinte, cara, era assim, vou repetir, eu já falei isso várias vezes, agora estou aproveitando conta. Yanifá era assim, mulheres estéreis, ou seja, já tinha superado a fase, mulheres não férteis mais, que já estavam no passado da menopausa, ou seja, não tinham o útero funcionando, de babalaôs, que recebiam um treinamento, aprendizado e eram ali, recebiam esse cargo, essa função de Yanifá. Não é uma iniciação porque ela não veio em Badu, ela não podia jogar, ela não tinha acesso, ela conhecia os versos, conhecia acesso a Ifá, mas não podia fazer nada, porque se tivesse um babalô perto, ela não podia fazer nada. Como sempre tinha um, então ninguém queria. Como é que tinha lá? Havia Ifá? Havia, mas assim, eram raríssimas. Mas por que eram raríssimas? Porque nenhuma daquelas mulheres queria isso. Para quê? Tipo assim, para que eu vou querer isso? Se eu não vou poder jogar, não vou poder fazer nada, ainda tem que ficar. Então ninguém fazia, só era aqueles babalôs muito tradicionais, ele pegava a esposa dele e transformava em Yanifá, aquela importância lá. Era isso que acontecia. O que aconteceu depois disso? Isso virou fonte de dinheiro. Pessoal, opa, peraí, podemos pegar as mulheres e iniciar e dar o cargo de Yanifá para ele. Então, cara, Yanifá é um processo de caça-níquel dos africanos. Eles vieram para cá e não vieram para cá não. Eles começaram a fazer esses Yanifás lá nos Estados Unidos. Eu lembro eu cheguei, não conheci pessoalmente, mas me mostraram uma das primeiras Yanifás americanas. Era uma americana, tinha sido Yanifá, lá foto, uma das primeiras que foi lá. Aí eles começaram a fazer isso, virou o comércio deles, seja fazendo nos Estados Unidos, seja as mulheradas indo lá para Nigéria para ser Yanifá, tá certo? Aí o que os caras, esse pessoal que vem para o Brasil, os africanos que vêm para o Brasil, isso tem gente que eu vou falar fofoca aqui, fofoca, já me irritou, são os piores que tem lá, tá certo? Olha só, os africanos que estão vindo para o Brasil são os piores, as pessoas de caráter mais duvidoso, vêm para cá, ensinam os brasileiros acham que eles são o bambambam, uns garotos, o pessoal novo e de caráter duvidosíssimo. Foram pior. Isso eu vi de africanos. O pessoal que estavam preocupados que quem estava vindo para cá era isso. E então aqui fazendo essa coisa de Yanifá, por quê? Porque é uma forma de ganhar dinheiro. Então, vamos falar mal de mim? Se quiser falar mal de mim, porque eu estou falando que Yanifá é um processo, que Yanifá não é uma pessoa iniciada em Fá. Não, uma pessoa, na verdade, nós falamos, é uma pessoa iniciada, mas que não tem direito nenhum em Fá, que não pode falar para o Ifá, que não pode lidar com o Odu, porque não viu o Odu, tá certo?
que não pode pegar instrumentos de jogo, que não pode jogar? Sim, podem falar mal de mim porque eu estou falando isso, tá certo? Porque é isso mesmo. Porque assim, por que eu estou falando isso? Eu já expliquei. Porque isso está em versos, isso está na teologia de Urubá, se você estudar tudo que está lá, é isso aí. Ah, mas tem um valor disso que eu estou interpretando errado. Ó, essa história ainda vou contar, vou fazer um vídeo só para falar sobre isso. Mas é muito fácil a pessoa falar que eu estou fazendo uma interpretação errada se ela não explica a interpretação dela. Porque quando eu digo uma coisa, como eu fiz um livro sobre esse assunto, né, o poder feminino em Fá, e um dos vários, eu falo que fala sobre várias coisas. Uma das coisas que eu falo lá no final, eu falo sobre Yanifá. Aí eu explico. Depois de ter falado tudo, dar os versos todos de Fá, aí eu falo, olha, por que isso, por que aquilo, por que não pode. Aí eu falo sobre a energia, isso aqui, os conceitos da teologia, explico toda a parte supernatural envolvida, a tradição, dou inclusive explicação de por que religiosamente, teologicamente não pode ser a questão energética, dou as fontes e explico lá. Então eu, quando falo uma coisa, eu não digo assim, é isso, eu não uso essa expressão idiota, que é falar assim, ele está mal informado, ele não interpretou correto. Olha só, assim, eu interpretei correto, tá certo? E, inclusive, mostrei minha interpretação. A interpretação está lá, assim, é muito claro, assim, só não enxerga quem não quer. Se você tiver 3 neurônios, você vai entender aquilo, assim, é bem simples. Se você tiver 3 neurônios, você vai entender o que está lá, tá? Então, essa explicação da Yanifá está lá. Então, já que se quiser falar de mim, porque eu não sou eu, o Valori também pensa a mesma coisa que eu penso aqui, tá? Sobre isso, é isso mesmo, isso é um processo caça-níquel, e essas pessoas estão sendo enganadas. Na verdade, elas querem ser, isso eu pensei, é culpa do Valor, não, olha só, vou dizer para você, não é culpa da pessoa que deu o cargo de Yanifá para ela, é culpa dela mesmo, porque se ela tiver 4 neurônios, ela sabe que aquilo não cabe, que não existe aquilo, que ela não deveria fazer, nada indica daquela maneira, mas mesmo assim ela está querendo fazer. Então, na realidade, ela não está sendo enganada, ela quis ser aquilo. Vou falar uma coisa importante lá, mas só para uma informaçãozinha. Olha só, eu sempre falo assim, tudo que eu falo aqui está em versos de Fá, não é isso? Beleza, vou falar sobre versos de Fá. Não existe nenhum verso de Fá que tenha uma Yanifá. Nenhum verso. Eu já li centenas. Não tem nenhum verso de Fá que fala Yanifá. Não tem nenhum verso de Fá que tenha a mulher fazendo consulta. Existe sim, se você pegar lá o livro, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, o livro do Abibolá, tem a relação de Oxum, Orumilá e Odumare, no qual Oxum recebe o jogo de búzios com Odu e vai consultar com as bênçãos de Orumilá e de Fá. Aí isso tem, mas não tem. Olha só, Iquim, Opelê e Fá não existe. Em nenhum verso Orumilá procura a mulher. A mulher PTB é aquela que suporta ele, acompanha ele, ajuda ele, cuida da casa dele. No Infá, a PTB é tipicamente a esposa dele. Ponto. Olha só. Em Infá, a PTB é a esposa do Orumilá. Não tem outra que não seja. Isso que os cubanos inventaram depois, que dá um cargo para a mulher, é uma coisa relevante, mas não está em Fá, não está nos versos. Outra coisa que é importante. Orumilá, nos versos, teve muitos filhos. Orumilá nunca teve uma filha. Em nenhum verso, Orumilá tem filhas. Orumilá sempre em versos tem filhos. Ele pode ter 8, é tudo homem, tudo filhos. Orumilá seguidores, só tem seguidores homens. Então em nenhum verso. Então assim, podem procurar todas as centenas de versos. Você não vai encontrar Orumilá tendo nenhuma filha. Você não vai encontrar nenhum acapô, né? Nenhum seguidor de Fá como mulher. Você não vai encontrar nenhuma mulher consultando em Fá e nada disso. Mulher sem vida. Então, isso é o que está em Fá. Tá certo? Então, além das coisas que eu falo, tá aqui, ó. Tá lá, procura. Acha lá um verso de verdade. Mas não adianta inventar, não. Porque assim, tem muita gente que cria verso do zero. Tá aqui, tem um verso aqui. Quando você vai ver, eu vou fazer um vídeo sobre verso para aqui, para vocês entenderem o problema das fontes, tá certo? Eu já falei uma vez sobre fonte, qualidade de fonte, eu vou fazer outro, direcionado. Mas assim, não tem. Então, tem o que eu estou te falando. Já li centenas e não tem nenhum. Então, assim, ó, se eu nunca encontrei isso, como pode isso existir? Então, olha só, PDB, tranquilo, é isso mesmo, faz parte, tá junto de Fá, tá junto com o valor. E Yanifá, isso é uma invenção. Como o Vanel explicou, sim, tem mulheres que determinadas. Eu falei que encontrei no Odur, né? Olha só, tem mulheres que precisam ser iniciadas, que precisam ser salvas. Realmente, o processo de iniciação é um processo que salva pessoas. Já falei isso.
É raro, não é essa coisa, todo mundo tem que ser iniciado, isso é mentira, isso é novamente outro caçanico, mas às vezes as pessoas precisam passar por iniciações para o bem delas. E a gente pode indicar o seguinte, olha, cara, se você for iniciar, se inicia no culto de orixá, é um culto feminino, você vai ficar bem lá. Por que eu falo isso, né? Por que eu digo para as mulheres devem ir para o culto de orixá? Porque no culto de orixá a mulher será importante, ela vai ter função, vai ter cargo, vai ter propriedade, vai falar para o orixá, ela vai representar ele. No culto de orixá a mulher tem importância, relevância, papel e tem tudo. No culto de Ifá ela vai ser a PTB. Ponto, tá certo? Ela não vai, se ela quiser ter relevância, quiser ter iniciativa, quiser ter autonomia, ela não vai encontrar isso no culto de Ifá, vai encontrar no culto de orixá. Então, se você precisa ser iniciada para salvar a sua vida, porque aquilo é importante, cara, vá para o culto de orixá, porque lá você vai ser mais importante. Mas se você não quer, eu quero ficar aqui porque é só uma questão de vida, de saúde, de salvar, me proteger, beleza, existe a iniciação, você vai ser iniciada dentro de Ifá, como o Ifá está dizendo, a gente faz lá. Mas tem pessoas que dizem, principalmente, cara, eu vi isso muito de pessoas brasileiras ligadas a nigerianos africanos, né? Caraca, eles fazem qualquer coisa, cara. Se daqui a pouco, se eles quiserem, se você pagar, eles iniciam gato, cachorro, cabra, qualquer coisa, cara. Assim, eles fazem por dinheiro, eles fazem qualquer coisa. Então, é isso. Esse é o critério que vocês têm que tomar cuidado. Tá bom? Então era isso que eu queria falar sobre esse assunto feminino de PTB e Anifá. Se as pessoas quiserem falar mal de mim, pelo motivo é esse. Esses são os motivos que vocês podem falar mal de mim, não pelas coisas que eu não disse. Tá certo? Abraço a todos.